A gente vivencia hoje um cenário político eleitoral em que existe a possibilidade concreta de um candidato que defende a ditadura e que defende a tortura se eleger e se legitimar pelo voto. Como a gente chegou aqui? Quais são as ameaças que essa candidatura representa para a já tão frágil democracia brasileira? E por outro lado, como é possível pensar em uma agenda de políticas públicas de memória e reparação que tenham a capacidade de nos ajudar a construir uma cultura de respeito e valorização dos direitos humanos para que a sociedade brasileira possa encontrar caminhos mais democráticos na solução das suas crises? Esse é o tema do IESP nas eleições de hoje. Não é incomum que os debates relacionados à ditadura civil-militar que o Brasil vivenciou entre 64 e 85 apareçam nas eleições, nos momentos eleitorais. Em 2010, por exemplo, acho que todo mundo se lembra como os adversários da então candidata Dilma Rousseff do Partido dos Trabalhadores tentaram atacá-la a partir das acusações de que ela teria participado de ações armadas no combate ao regime durante sua militância naquele momento. Houve todo um debate em torno dos documentos da ditadura que supostamente seriam a ficha da candidata. Isso gerou uma polêmica com a Folha de São Paulo e o Arquivo Nacional, que, enfim, em um primeiro momento impediu o acesso a esses documentos. Esse ano, por outro lado, o debate reaparece na medida em que a gente tem um candidato que defende abertamente o golpe de 64, justifica a tortura e chegou, inclusive, a afirmar que talvez o Vladimir Herzog teria realmente se suicidado. Acontece que, como esses dois casos mostram, de alguma maneira, esse debate sempre aparece na chave de uma polêmica em torno da biografia dos candidatos, né? A candidata era da guerrilha, ou então o candidato defende a tortura. Então o tema não aparece na forma de uma agenda, de um debate em torno de políticas públicas relacionadas à promoção de memória, à promoção de reparação em relação às violações de direitos humanos que ocorreram naquele período. O Brasil vivenciou, ao longo dos governos Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, um processo contínuo, muito limitado, mas bastante significativo em alguns aspectos, de promoção de políticas públicas nessa área. É significativo lembrar que foram criadas 3 comissões federais por lei nos últimos anos: a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos de 1995, a Comissão de Anistia de 2001 e a Comissão Nacional da Verdade, que foi criada em 2012, e dessas 3 comissões, 2 foram ainda no período FHC. Essa agenda se coloca, se a gente não olhar para ela nessa chave da polêmica em torno das biografias, ela se coloca de várias maneiras para a sociedade e, apesar de não ser, como vem tentando enfatizar, discutida de forma significativa no processo eleitoral, há um conjunto de medidas e políticas que poderiam ser adotadas em relação a esse tema. Acho que o primeiro ponto que vale a pena enfatizar é que desde o afastamento ilegal, do impeachment ilegítimo da presidenta Dilma em 2016, as políticas públicas que vinham se desenhando vinham se consolidando na forma de políticas de Estado, na medida em que, como eu enfatizei, elas foram criadas ainda durante o governo FHC e foram reforçadas e consolidadas nos governos seguintes. Essas políticas públicas vêm sendo esvaziadas de forma bastante intensa pelo governo Michel Temer. A expressão mais significativa disso é, sem dúvida, o desmonte da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, que, criada ainda durante o período FHC, foi bastante reforçada institucionalmente, a partir principalmente dos anos 2006 e 2007, com a chegada do Tarso Genro no Ministério da Justiça e do Paulo Abrão na presidência da comissão. E essa comissão vinha, então, fazendo um debate sobre a promoção de políticas de reparação em consonância com os avanços no debate internacional, com os parâmetros, por exemplo, do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, na medida em que vinha começando a tentar compreender a reparação a partir de uma dimensão mais ampla do que só a reparação econômica. É significativo nesse sentido, por exemplo, o projeto Clínicas do Testemunho, que foi construído na forma de um projeto piloto para ser implementado como política pública de atendimento psicossocial às vítimas de violência institucional e que, enfim, não conseguiu se consolidar enquanto política pública exatamente porque esse projeto vinha sendo desenvolvido ali no momento do impeachment.
Um outro sinal de que a Comissão de Anistia vinha avançando na direção de uma compreensão mais robusta do que é a reparação era o desenvolvimento de políticas públicas na área de educação e direitos humanos, de promoção da memória e de fomento à construção de espaços de memória, que tinha como símbolo mais forte o Memorial de Anistia, que seria construído em Belo Horizonte. E todo esse conjunto de políticas foi interrompido a partir de 2016 e me parece que pensar numa agenda para esse campo daqui para frente passa por retomar esse debate na forma como ele vinha sendo desenvolvido. Por outro lado, me parece que é muito importante enfatizar que as poucas reformas institucionais que a gente conseguiu implementar depois da transição para o regime democrático também vem, enfim, passando por retrocesso significativo. A nomeação de um militar no Ministério da Defesa, a recriação do Gabinete de Segurança Institucional e a subordinação da ABIN a esse gabinete, né? Nomeando como ministro-chefe do gabinete o general Sérgio Etchegóin, que representa, enfim, os setores mais conservadores do Exército. A promulgação da Lei 13.491, que transfere a competência do julgamento de crimes cometidos por militares contra civis para a Justiça Militar. E agora, evidentemente, a decretação de uma intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, tendo à frente um militar, são, enfim, expressões inequívocas dos retrocessos que a gente vem vivenciando do ponto de vista das reformas institucionais das forças de segurança que começaram a ser implementadas, ainda que de forma muito paulatina e limitada, a partir dos governos civis. Em síntese, a gente não pode imaginar que a promoção de políticas de memória, de reparação, vai ter a capacidade de eliminar por completo o autoritarismo e a violência da sociedade brasileiras. No entanto, me parece que elas têm sim a capacidade de contribuir na construção de uma cultura de respeito aos direitos humanos. E o que a gente está vivenciando hoje é precisamente o oposto. A gente está caminhando na direção oposta, no sentido de que há um ataque profundo, há um descrédito profundo dos direitos humanos, uma reafirmação muito enfática da defesa da ideia de que o Estado pode e deve torturar e matar determinados sujeitos, e a aposta na violência como uma forma de superação da crise que a gente vivencia hoje. Se você quiser acompanhar mais vídeos como esse, que façam um debate, uma reflexão sobre o cenário eleitoral, sobre o cenário político que a gente está vivenciando, siga o IESP nas eleições nas redes sociais.